Êxodo capítulo 40. O tabernáculo é armado. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-lo. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas e unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-o com as túnicas. Unja-os como ungi o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases e seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca, as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lugar sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés e Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje chegamos ao último capítulo de Êxodo. Depois de libertações poderosas, milagres no deserto, leis recebidas e a construção minuciosa do tabernáculo,
O clímax chegou. Agora a nuvem da presença de Deus desce e enche o santuário. Tudo foi feito conforme o Senhor ordenou, e ele veio habitar entre o povo. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, Moisés ergue o tabernáculo. Cada peça é colocada em seu lugar. A arca da aliança é escondida atrás do véu. A mesa, o candelabro, o altar são posicionados. A bacia é enchida com água para purificação. Os sacerdotes se consagram e o tabernáculo está pronto. E então o sobrenatural acontece. A nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Êxodo 40, 34. Moisés não pôde nem entrar, de tão intensa era a presença do Senhor. A nuvem pairava sobre o santuário durante o dia e à noite fogo brilhava dentro dela. A cada movimento da nuvem, o povo sabia, era hora de seguir, e quando ela parava, eles montavam o acampamento. Deus estava guiando cada passo do seu povo. Aqui há lições maravilhosas para nós. A obediência conduz à presença de Deus. Tudo foi feito como o Senhor havia ordenado, e quando obedeceram, Deus se manifestou e se fez presente. Deus cumpre suas promessas. Ele libertou, guiou, instruiu e agora habita entre eles. A presença de Deus é o maior tesouro. Não eram os móveis de ouro, nem as vestes bordadas. Era a nuvem. Era Deus com eles. Ainda hoje Deus guia o seu povo. A nuvem que ia à frente no deserto é símbolo da liderança divina no nosso caminho hoje. Deus continua conduzindo seus filhos com amor e sabedoria, por meio de sua palavra e a guia do Espírito Santo. Você chegou até aqui, leu capítulo por capítulo, ouviu a voz de Deus em meio às histórias, regras e símbolos. Êxodo é mais do que um livro antigo. É a história da libertação, da aliança, da presença de Deus. Assim como o povo de Israel, talvez você tenha enfrentado desertos, dias de espera, desafios. Mas hoje é dia de celebrar. Deus esteve com você em cada etapa. E o melhor, essa jornada não termina aqui. Agora que o tabernáculo está de pé, agora que a nuvem desceu, a caminhada com Deus continua. A presença dele não fica apenas no passado, ela vai adiante guiando você rumo ao propósito eterno. Vamos orar. Senhor, terminamos essa leitura com gratidão transbordando. Como foi bom ver tua mão conduzindo cada capítulo, cada detalhe, cada lição. Obrigado por ser um Deus presente, que liberta, instrui e habita conosco. Que a nuvem da tua presença continue sobre nossa vida, guiando nossos passos e enchendo nosso coração. Que tudo o que fazemos seja para a tua glória e que nunca percamos de vista o maior tesouro. Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua companhia neste livro de Êxodo, nessa jornada maravilhosa e fantástica. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Logo mais começaremos a jornada de Levíticos. Que Deus te abençoe. Nunca se esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho e também deixe a sua mensagem aí no chat. E até o próximo episódio, se Deus quiser.